Olá, continuando nossa conversa sobre agrupamento, nossa discussão sobre agrupamento, de onde a gente parou é do ponto em que a gente reconhece que, agora eu espero que a gente reconheça que uma tarefa de análise, uma tarefa de descoberta de padrões em dados é reconhecer grupos de dados, grupos de registros, grupos de entidades que têm características semelhantes entre si e formam grupos coesos e distintos de outros grupos, de outros dados. Né? Nós usamos para ilustrar isso, por exemplo, a filmografia de Scarlett Johansson segundo o Rotten Tomatoes. Bom, se a gente, mas eu acho que uma coisa importante de comentar é que não é sempre que existem estruturas de grupos, né? E aí para ilustrar um pouco essa estrutura, quando existe, como existe, não existe, eu vou usar aqui uma função do scikit-learn chamada makeBlobs, tá? E aí eu vou ter uma função aqui para criar um data frame de exemplos a partir de um número de grupos que eu quero e de um número para setar o gerador de números aleatórios de uma semente para gerar o gerador de números aleatórios. Então a parte importante dessa função aqui é essa do makeBlobs. Tá? Um blob é um conjunto, um blob de dados é um conjunto de dados que forma uma poça, uma meleca de dados junta. Então, por exemplo, se eu usar essa minha função de cria df exemplo aqui, data frame exemplo pedindo 4 blobs, ele vai me gerar um conjunto de dados aqui com duas colunas, x e y, porque eu decidi que eu quero ter dois atributos, tá? Um atributo x e um atributo chamado y, e eu vou ter vários dados aqui. No caso aqui ele cria 300 linhas. Se eu colocar aqui o info, você vai ver que ele criou 300 linhas de um x e de um y que são numéricos, tá? Segundo uma estrutura que eu peço aqui em cima. E aí eu vou rapidamente visualizar a execução os dados gerados pela execução uma vez dessa função aqui com um gráfico de dispersão simples, e o objetivo do makeBlobs é gerar, no caso ali como eu pedi 4, ele vai gerar 4 blobs de dados que a gente pode interpretar como 4 grupos de dados distintos. Tá? Ele vai gerar aleatoriamente, e aí a gente pode ver que nesse esquema ele está gerando normalmente dados que têm uma estrutura de grupos clara. A estrutura de grupos não é perfeita, os grupos às vezes têm pontos que não são idênticos entre si. O que a gente está chamando de grupo é um conjunto de pontos que que divide uma similaridade entre si muito maior do que a similaridade que eles têm com pontos fora desse grupo. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 grupos razoavelmente claros, embora eu tenha pontos que estão longe dos grupos. Né? Esse ponto aqui está longe dos grupos, esse ponto aqui está longe dos grupos, mas eu posso estar dependendo, ou eu posso decidir que eles não pertencem a grupo nenhum, ou eu posso decidir que eles pertencem ao grupo mais próximo deles, ao conjunto de pontos, né? A região com alta densidade de pontos mais próxima desse ponto solitário, ou posso decidir também que esses pontos aqui são grupos em si. Tá? Eu teria que tomar uma decisão de como agir com esses grupos. Mas perceba que existe uma estrutura de grupos a ser explorada. Essa estrutura às vezes é muito clara, por exemplo, esse grupo lá de cima ele é razoavelmente coeso e ele é bastante distinto dos demais. Esses grupos aqui de baixo eles são coesos, mas são menos distintos, né, um do outro, por exemplo, e dos outros grupos, um do outro principalmente aqui, do que os demais grupos. Mas você pode ficar experimentar também com os outros argumentos lá do makeBlobs, mas tipicamente a gente está gerando estruturas, conjuntos de dados que têm estrutura de grupos. É fácil gerar um conjunto de dados que não tem uma estrutura de grupos também. O código está errado aqui, mas eu vou corrigir rapidinho. Se eu gero um blob só, ele normalmente não vai me mostrar uma estrutura de grupos. Veja como é difícil dividir esses dados aqui em grupos que são distintos um do outro, que estão longe, que tem uma descontinuidade, uma separação um do outro. Posso gerar vários desses. Talvez às vezes a gente perceba alguma estrutura de grupos, mas normalmente a gente não vai perceber, e é importante você contrastar essas duas situações aqui. Tá? Então, por que é importante dizer isso? Porque a existência ou não de uma estrutura de grupos é o que vai dizer que o resultado de um agrupamento é bom, é útil, é expressivo ou não.
Tá? Um algoritmo de agrupamento, ele vai ser um método automático, né, computacional, que vai pegar um conjunto de dados desse e vai dividi-lo em grupos para você. Se você disser a ele, vá lá e me encontre 3 grupos, ele vai dividir isso em 3 grupos. Agora, a divisão vai representar uma estrutura de grupos que existe nos dados? Essa é outra questão. Tá? O algoritmo normalmente ele não vai te dizer não consegui encontrar grupos, ele vai achar os grupos sim. Tá? Mesma coisa numa estrutura como essa aqui, se você identificar que você quer 4 grupos ou o algoritmo lhe ajudar a descobrir que você quer 4 grupos, está ótimo. Se você tentar dividir essa estrutura aqui em 2 grupos, não me parece que tem nenhuma estrutura de 2 grupos muito boa aqui, nem nenhuma estrutura de 5 grupos muito boa aqui. Então, é preciso entender que para que um algoritmo funcione bem, os dados precisam ter uma estrutura de grupos e a gente precisa conseguir escolher uma quantidade de grupos a usar que seja expressiva para a tarefa que nos importa. Então, indo para uma aplicação concreta, vamos utilizar um algoritmo de agrupamento. Depois a gente fala mais detalhadamente como ele funciona. Vamos utilizar um algoritmo de agrupamento em 2 dados exemplos. Tá? A gente vai criar um data frame de exemplo desses com 4 grupos. Ele vai ter essa cara aqui. Tá? E nós vamos usar também os dados os dados de filmes que a gente já conversou ali em cima. Eu quero em ambos os casos aqui encontrar a estrutura de grupos usando um algoritmo. O algoritmo que nós vamos usar é o algoritmo provavelmente mais famoso de agrupamento. Ele se chama K-means, tá? E já vai ficar claro porque ele tem esse nome. K-means quer dizer que ele encontra, o nome aliás K-means vem do fato de que ele encontra K grupos. Se você disser ele 3 grupos, ele vai encontrar 3 grupos. Se K é igual a 5 grupos, ele vai encontrar 5 grupos. A tarefa dele é receber de entrada um número de grupos a ser encontrado, um conjunto de dados a ser agrupado nesse número de grupos, e aí ele vai encontrar uma divisão boa para esses dados nesse número de grupos a ser encontrados, usando as médias, usando médias no processo, daí means, médias, K-médias seria o nome do K-means em português. Aí uma coisa importante a perceber antes de começar, aliás, é que a tarefa de encontrar, por exemplo, se eu disser a ele que eu quero dividir esses dados que vocês estão vendo na tela em 4 grupos, né? A tarefa de encontrar a melhor divisão dos pontos em 4 grupos, segundo um critério qualquer que você defina, é uma tarefa NP difícil. Existem muitas combinações desses grupos, desses pontos em 4 grupos possíveis, né? Essa combinação ela é polinomial e isso torna esse problema NP difícil, o que faz com que seja impraticável encontrar a solução ótima, a melhor solução possível em qualquer problema de tamanho razoável. Tá? Então, o que acontece na prática, que a gente precisa saber logo agora para começar a trabalhar os próximos pontos, é que todo algoritmo de agrupamento, no fundo, ele é uma heurística, ele é um algoritmo de busca em um espaço onde é impossível, onde é impraticável achar o ponto ideal, o melhor ponto do espaço de busca. Então, a gente vai encontrar um ponto bom, espera-se que um ponto muito bom, torce-se para que esse ponto muito bom seja o ponto ideal, o melhor ponto, mas a gente nunca sabe na realidade. Tá? Então, algoritmos de agrupamento funcionam dessa maneira. Aliás, é muito por isso que eles se chamam algoritmos de agrupamento, mais do que em outras técnicas da estatística. Né? A gente tem formulações algebraicas, matemáticas, provas para o que acontece. Em agrupamento, normalmente, a gente tem uma abordagem mais computacional, algorítmica. Agrupamento parece mais com computação do que com a estatística clássica, por exemplo. Bom, dito isso tudo, usar o K-means é bastante simples. O que a gente precisa fazer para usar o K-means a gente vai usar a implementação do scikit-learn do K-means, em particular o módulo cluster tem vários outros algoritmos implementados. A gente vai começar com o K-means aqui. A gente cria um objeto K-means, especificando o número de grupos que ele terá que encontrar, e depois a gente aplica ele a um conjunto de dados. Tá? Aí vocês vão reconhecer essa estrutura em na API de vários objetos do scikit. A gente cria um objeto modelo, a gente aplica um objeto modelo a um conjunto de dados. O método para isso normalmente se chama fit.
e a gente cria depois, a gente acessa o resultado desse modelo através de um objeto predict. Tá? Porque no fundo aqui, esse predict vem muito mais de uma uniformidade de API dos objetos do scikit-learn do que de uma previsão. De fato, não há nada que prevê para nenhum dos pontos. O predict aqui está acessando qual é o grupo ao qual o nosso algoritmo diz que cada ponto dos nossos dados pertence. Tá? Então, se eu acessar esses grupos e depois eu criar uma coluna nova no meu data frame com o valor desse grupo, o resultado será uma coisa assim. Eu tenho os mesmos x e y que eu tinha antes, só que para cada linha agora, o caminhos, né, me ajudou a encontrar um grupo ao qual ele acha que esse dado pertence. Aí repara que o grupo é um número, 0, 1, 2 e tem um 3 aqui, porque eu disse a ele que eu queria 4 grupos. Tá? Diferentes algoritmos de agrupamento funcionam de maneiras ligeiramente diferentes. Por exemplo, existem algoritmos que precisam saber o número de grupos a priori para serem encontrados, algoritmos que não precisam saber do número de grupos a priori, que vão escolher o número de grupos para você. Existem algoritmos no meio do caminho que lhe ajudam a achar o número de grupos, produzem muitas soluções com muitos grupos e você escolhe depois qual é melhor. Existem algoritmos nos quais, esse é um exemplo aqui, onde cada ponto resultante vai estar em apenas um grupo. Existem algoritmos que dizem, esse ponto aqui está no grupo 1 e no grupo 2, ou pode estar no grupo 1 e no grupo 3. Tá? Que seriam algoritmos que fazem um agrupamento soft ou fuzzy, enquanto esse aqui a gente está fazendo um agrupamento hard, ou um agrupamento onde os grupos são completamente disjuntos. Né? Então, existem variações de algoritmos de agrupamento, a gente está usando uma aqui que recebe o número de grupos inicial, o número de grupos desejado, e que segmenta os pontos no número de grupos que a gente pediu, onde cada ponto vai fazer com que cada ponto pertença a um grupo apenas. Bom, o que é que ele fez aqui na prática? Eu disse 4 porque eu olhei aqui antes, né? E eu resolvi que eu achei que 4 pontos aqui eram uma quantidade de pontos interessantes. Se eu fizer a mesma visualização ali de cima, né? Aqui o mesmo scatterplot aqui, repara que é o mesmo código que vai lá para baixo, só que eu vou colocar um atributo a mais aqui. Eu vou dizer que os pontos, a cor dos dados agora vem do grupo, e que o grupo é um atributo nominal, ou seja, não é um número, embora seja um número ali, na verdade são categorias para mim. Então, visualizando o resultado do caminhos, vê que ele encontrou para mim aqui, ele segmentou os dados nesses quatro grupos que eu estou visualizando com 4 cores aqui. Tá? É um agrupamento muito próximo da intuição que eu esperava ver nos dados, embora eu tenha um ponto aqui, por exemplo, que eu acho que é bem discutível, porque ele acabou nesse grupo vermelho e não nesse grupo esverdeado aqui. Né? Por que ele não está? Ele para mim parece talvez mais perto do esverdeado. Uma coisa que pode ter acontecido é que, como eu falei para vocês, o caminhos ele não tem nenhuma garantia que ele vai encontrar a solução ótima, porque a gente nem sabe qual é a solução ótima. Né? Ele encontrou a melhor solução no tempo que ele executou. E aí, às vezes, isso pode ser afetado porque ele tem um componente aleatório nessa busca dele. Então, se eu rodar de novo aqui, parece que não produz diferença, parece que por algum motivo esse ponto aqui, de fato, acaba junto dos amarelos. A gente já vai olhar com mais calma como é que esse algoritmo funciona, mas eu queria mostrar ele nesse resultado aqui. Então, como é que o caminhos funciona e como é que o caminhos gerou essa quantidade de pontos aqui? Eu vou usar 2 explicações visuais aqui para vocês verem como é que o caminhos funciona. Tá? O caminhos ele vai gerar aqui um conjunto de dados parecido com aquele que a gente examinou. Então tem pontos aqui distribuídos num X e num Y, e aí o caminhos ele sabe que você quer buscar K grupos. No caso ali eu especifiquei 4 grupos. Se eu estivesse olhando esse conjunto de dados aqui, eu provavelmente diria a ele que eu quero achar 3 grupos. Né? Se eu tivesse examinado esses dados antes, eu diria, acho que eu quero usar 3 grupos. A gente vai falar de outras formas já de escolher esse K com mais critério ou mais objetivamente. Se eu quisesse achar 3 grupos aqui, o caminhos ele faria o seguinte: ele pega o espaço dos pontos, então, e ele na versão mais simples dele, ele vai criar 3 centros de grupos, os mins, né, o K-mins, ele vai criar K médias,
K centros de grupo, desculpe, aleatoriamente. Então, vou jogar um aleatório aqui, vou jogar um aleatório aqui, vou jogar outro aleatório, sei lá, aqui, bem no meio, tá? E aí o Caminhos ele é um algoritmo que tem 2 passos. Ele faz o seguinte, em cada passo ele diz que ele percorre cada ponto e diz cada ponto agora pertence ao grupo cujo centro está mais próximo desse ponto. Então isso já está mostrado aqui como diagrama de Voronoi com as cores. Os pontos que estão na região verde aqui são os pontos que estão mais próximos desse centro verde aqui dos dados. Os pontos que estão mais próximos, que estão na região vermelha, estão mais próximos do centro vermelho. Então, em cada passo, o algoritmo ele vai dizer que cada ponto agora pertence ao grupo cujo centro está mais próximo, tá? Então, ninguém pertence ao azul aqui, aliás. E ele vai, esse pessoal todo pertence ao verde, esse pessoal todo pertence ao vermelho. E aí ele vai atualizar agora os centros, as médias, os centroides, que a gente chama, para o meio dos pontos que pertencem ao seu grupo. Então, o meio para o vermelho vai ser algum lugar aqui meio perto mais perto dessa nuvem vermelha aqui de cima, porque tem mais pontos para cá do que para cá, né? E o meio do verde deve descer um pouco aqui, porque tem mais pontos embaixo do que em cima. Vamos ver como é que ele vai atualizar. Ok, atualizou. Então, agora, repara que mudou as condições, né? Tem pontos que antes estavam no grupo verde, que agora estão mais perto do ponto do centro vermelho. Eu vou atualizar a quem cada grupo, cada ponto pertence, baseado nas posições atuais dos centroides, e vou atualizar de novo as posições dos centroides. Tá? E assim eu sigo fazendo. Esse foi um exemplo onde, no fim, a gente diria que esses pontos aqui, o algoritmo convergiu, né? Parou de mudar. Eu diria que esses pontos aqui pertencem ao grupo vermelho, esses pontos aqui pertencem ao grupo verde, por isso é o grupo 1, e nenhum dado pertence ao grupo azul. Dei azar, talvez por causa da minha seleção inicial de centroide. De novo. Se eu tivesse atribuído com um pouquinho mais de sorte os meus centros, e eu fosse repetindo o processo de atribuir a um grupo, atualiza os centros, atribui a um grupo, atualiza os centros, esse convergiu muito rapidamente, né? E aí repara, comparando essa solução com a anterior, se você precisar volta lá o vídeo, na solução anterior o grupo verde ele estava aqui embaixo, ele era formado por 2 nuvens de pontos separadas, ele era um grupo pouco coeso comparado com o grupo verde atual. Essa é uma solução onde eu tenho uma resposta mais coesa para os pontos para os grupos que eu encontrei. Esse pode ser um critério para eu comparar 2 soluções que o Caminhos encontrou para os meus dados, para o problema de agrupamento que eu coloquei para ele. E aí, uma estratégia simples, comum que a gente faz no Caminhos é rodar várias vezes o agrupamento e escolher a que produziu grupos mais coesos ao final. Já mostro como isso é feito. Tá? Mas eu poderia rodar várias vezes com vários conjuntos de início aleatórios. Por exemplo, agora eu vou mandar ele gerar aleatoriamente. Ele está adicionando aqui 3 centroides e eu podia ir fazendo aqui o meu agrupamento. Esse aqui convergiu também para grupos com igual qualidade, com igual coesão que a segunda solução que a gente fez. Tá? Isso ilustra como o Caminhos funciona. Eu gosto muito dessa outra visualização aqui também, porque eu acho que ela mostra esse processo de escolha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 centros sendo usados. Agora eu vou mover os centros para o meio dos pontos, vou atualizar alguns dos pontos são membros, e vou atualizando isso de novo aqui, até que os pontos parem de mudar de grupo. E isso significa que meu algoritmo convergiu. Tá? Meus centros também vão parar de andar. E aí, o algoritmo acho que parou aqui, não tem mais ninguém mudando de grupo. Então, esses são os centros dos grupos resultantes, dos 5 grupos resultantes.
e os pontos que pertencem a cada um dos grupos. Eu posso analisar a coesão desses grupos, rodar várias vezes esse algoritmo para os mesmos dados e escolher a solução que tiver melhor coesão. Continuando, então, vamos aplicar a mesma técnica de agrupamento, o mesmo algoritmo de agrupamento para os dados dos filmes da filmografia de Scarlett Johansson, tá? Então, eu tenho aqui os dados que a gente, como a gente resolveu visualizá-los e onde a gente está percebendo a estrutura de grupos. Esses dados, contudo, eles têm uma diferença do caso anterior que é importante a gente comparar. A diferença tem duas partes aqui. A primeira é que é preciso que a gente entenda que a gente está vendo os dados aqui de bilheteria, a gente percebeu a estrutura de grupos que a gente está querendo identificar numa escala de log, né, numa escala logarítmica. Então, a distância daqui para cá, ela não é a mesma distância que daqui para cá, né? Aqui eu multipliquei por 3, aqui eu, grosso modo, multipliquei por 3 também. Então, é uma distância multiplicativa, né, numa escala de log, e não numa distância aditiva como numa escala linear. Isso quer dizer que se a gente se a gente calcular a distância de um ponto para o outro aqui, se a gente avaliar a distância de um ponto para o outro aqui, se a gente quiser que reflita isso que a gente está vendo aqui, a gente deve medir essas distâncias numa escala logarítmica. A gente não deve medir essas distâncias numa escala linear. A outra coisa que é importante perceber é que, vejam como a distância desse ponto para, digamos, esse ponto aqui, essa distância aqui na horizontal, a distância em termos de... essa distância aqui na diagonal ela é composta por uma distância na horizontal e por uma distância na vertical, né? Ela pode ser decomposta dessas duas maneiras, desenhando um triângulo retângulo aqui, por exemplo, para imitar. Só que olha só, esse cateto aqui, se a gente olhar, ele tem tamanho, digamos, grosso modo 10, né? Enquanto o outro cateto, se a gente olhar aqui, essa subida aqui, ele vai... Ou talvez se a gente pegar um outro exemplo aqui, comparar essa distância aqui com, digamos assim, a distância desse ponto para esse aqui de cima, é uma distância que não é muito maior, mas que aqui em cima, aqui ela será uma distância de 90 pontos. Ou pior, se eu fosse mais para cima, nessa escala aqui da bilheteria, eu tenho distâncias que chegam a 900 pontos, a 1000 pontos, digamos assim, 1000 unidades, 1000 milhões de dólares, né? Enquanto na horizontal eu só tenho distâncias que vão até 90, porque a escala aqui da horizontal é em porcentagem. Então a gente está vendo um problema de diferença de escalas, diferença de magnitudes, e aí se eu for calcular essa hipotenusa aqui, com base nessas duas variáveis aqui, em seus valores originais, você vai ver que a chance da distância ser dominada pela diferença de bilheteria é muito maior, porque as distâncias na bilheteria são muito maiores, mesmo se visualmente aqui elas não fazem os pontos ficarem mais separados ou mais espalhados, os pontos são igualmente espalhados na horizontal. Para lidar com essa incompatibilidade de escalas, de diferentes variáveis na hora de levá-las em conta para um agrupamento, o algoritmo precisa que a gente faça um passo anterior nele de pré-processamento. Então, esse pré-processamento vai trazer todas as variáveis que você quer usar para escalas comparáveis, para uma escala comparável. Um pré-processamento, uma normalização, que provavelmente você pode pensar intuitivamente, posso dividir todo mundo aqui pelo maior valor, e aí isso aqui vai ficar entre 0 e 1, e esse aqui, cara aqui também vai ficar entre 0 e 1. Eu já tirei uma parte do problema, né? Mas eu não tiro outra parte do problema, que é mais justo do que deixar todo mundo achatado na mesma faixa de valores, seria deixar uma unidade para cima ou uma unidade para baixo significando a mesma coisa nas duas variáveis. E aí a gente não vai ter tempo para se alongar nisso aqui, mas o nome desse tipo de pré-processamento para resolver, que tem essa característica que a gente está desenvolvendo, tem um nome, isso se chama, a normalização será padronização, se chama padronização, standardization, tá? Ela calcula uma grandeza chamada z-score, que é igual o valor de cada xi, ou seja, cada valor será transformado num novo valor xi, menos a média de
de x, ou seja, é uma subtração da média de x, isso aqui vai dizer o quão acima ou abaixo da média cada ponto x está, e aí eu divido isso aqui pelo desvio padrão de x. Ou seja, eu vejo cada valor de x quão acima ou abaixo da média ele está, e depois eu divido essas distâncias para que elas tenham a mesma unidade, que essa unidade será quantos desvios padrão acima da média ou quantos desvios padrão abaixo da média cada ponto está. Tá? Isso leva em conta a dispersão dos dados, que é o desvio padrão, o espalhamento dos dados, e coloca todos os dados, todos os dados como resultado terão média, todas as variáveis depois normalizadas terão média zero. Tá? Vou tirar isso aqui só para formatar melhor. E vou deixar isso aqui. Tá? Então, se eu aplicar a transformação da bilheteria para que seja uma escala de log e a transformação de ambas as dimensões também para que elas agora estejam numa escala padrão, eu não vou detalhar o código aqui, você pode estudar se tiver interesse, eu vou criar um novo data frame aqui, onde o rating e o box office estão transformados, né? E embora você esteja vendo o mesmo padrão visual que você estava vendo aqui em cima, né? Só mudou um pouquinho a formatação dos pontos, você agora vai reparar que a escala tem um zero no que for a avaliação média, e tem um zero no que for o box office médio, ou seja, o centro dos dados todos está aqui. Está acima de zero para box office significa que está acima da média, abaixo de zero abaixo da média, para a direita aqui acima da média, para a esquerda abaixo da média, escala linear do box office. Então agora eu tenho duas variáveis que eu posso usar, é mais fácil de eu usá-las juntas para calcular a distância entre os pontos. Se você não reconheceu ainda essa distância que a gente está usando, assim, essa distância geométrica no plano aqui, no plano cartesiano, ela é a distância euclidiana, né? É a distância dos dois pontos da linha reta que une os dois pontos. Então repara nas escalas, vou usar agora esse data frame normalizado, padronizado, tá? Para fazer a tarefa de agrupamento. Algumas técnicas de aprendizagem de máquina lidam muito melhor com dados normalizados, agrupamento é uma delas. Então, para o resto do código que vocês estão vendo aqui, eu vou criar um caminho como a gente fez antes no exemplo dos dados sintéticos, vou fazer o fit e vou vou atribuir uma variável grupo a um data frame que tem os dados transformados e vou atribuir também ao data frame original, ao filmes, porque a gente pode plotar tanto os dados nessa escala nova aqui, quanto na escala original. Na escala nova eu tenho o rating e o box office transformados, mas depois que eu calculei os grupos, eu posso atribuir os grupos, os mesmos grupo 3 aqui para Avengers Infinity War, está atribuído aqui também nos dados originais. Tá? Cadê? O rating original e box office original. Porque a gente pode visualizar tanto o que acontece no rating original, no transformado, desculpa, quanto no original. Vou até tirar aqui um pouquinho para a gente reconhecer, ver uma diferença entre os dois gráficos. Então, está aqui no original em escala de log, no caso aqui estão os 4 grupos encontrados. Tá, eu escolhi encontrar 4 grupos e aí produzi aqui essa visão que tem esse grupo dos ratings médios a ruins, de filmes que não foram bem recebidos pela crítica, embora eles nem fedem nem cheiram, né? Nem são sucessos, nem são fracassos em termos de bilheteria. Eu tenho os fracassos de bilheteria que a crítica adora, eu tenho os filmes que a crítica gosta que não fizeram muito sucesso, e tenho os filmes da Marvel que são aqueles de sucesso estrondoso de público e sucesso quase assim, bastante bom também de crítica. Tá? Esses são os 4 tipos de filme de Scarlett Johansson. Isso aqui deve parecer bastante com aquela análise que eu mostrei do 538 no final do vídeo passado. Se a gente simplificar um pouco aqui, se a gente tirar a escala de log, eu acho que isso deve ficar idêntico ao que está lá. Não são exatamente os mesmos filmes, né? Mas essa é a diferença. Eu acho que ele plota lá dessa maneira e ele circula aqui um grupo, outro grupo aqui, para entender esses dados numa escala linear. Eu acho mais fácil ver numa escala logarítmica se sua audiência entender
Isso. Tá? Bom, isso foi o que a gente, isso é o caminho funcionando nos dados aqui para encontrar 4 grupos. Eu não sei nem se eu marquei aqui, eu falei para vocês que a gente pode escolher o número de vezes que o caminhos vai repetir o processo de agrupamento. Depois de 10 agrupamentos, esse aqui já fez os 10 agrupamentos, ele escolhe o melhor agrupamento. E isso vai mostrar o resultado, não deve mudar aqui, porque eu acho que esse problema essa situação não é muito difícil para o algoritmo. Bom, isso foi com o número de grupos que eu escolhi. Você pode agora usar aqui embaixo essas duas células para encontrar resultados com outras quantidades de grupos. Então, por exemplo, se eu quisesse encontrar aqui, que quantidade de grupos é essa aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu devia ter mostrado aqui o valor, né? Mas se eu quisesse encontrar 5 grupos, ele ia quebrar aquele grupo lá da esquerda em 2, olha só, aqui apareceu esse grupo verde que antes não tinha. Se eu for para 6 grupos, aqueles pontos que estavam aqui no meio, que eu falei que não sabia direito que grupo eles pertenciam, vieram para cá. Bom, a solução ficou meio confusa para mim, porque esse ponto aqui também está muito perto desses pontos aqui de baixo. Não necessariamente 6 grupos é fácil de achar a melhor solução. Deixa eu até ver se muda alguma coisa. Olha só, mudou, porque eu acho que eu não coloquei vários inits nesse código aqui. Essa coisa que você pode corrigir e ver se para de mudar quando você manda agrupar várias vezes com a mesma quantidade de grupos. E aí você pode testar o que acontece também se você tentar agrupar com mais grupos os dados sintéticos que claramente tem 4 grupos, né? 4 grupos, essa solução aqui, eu acho. Isso, os 4 grupos são aqui. Se você tentar ir para 2 grupos, ele vai encontrar uma solução, como eu falei para você, mas que não necessariamente vai ser uma boa solução. Tá? Então, escolher o número de grupos é uma questão importante e, aliás, é o que a gente vai tratar no próximo vídeo. Tá? Independente de próximo vídeo, dê uma olhada boa aqui nesse texto final, que ele vai tentar revisar alguns pontos que eu comentei e dar uma visão geral de outros algoritmos de agrupamento. Nós não vamos cobrir aqui outros algoritmos de agrupamento. Se você tiver curiosidade, tiver interesse, tem 2 que são bastante úteis em várias situações. São o algoritmo tem um algoritmo chamado dbScan e tem um algoritmo chamado hierárquico. Tá? São 2 algoritmos comuns e frequentes para estudar além do caminhos. Além disso, eu mostrei para vocês o caminhos funcionando com um grupo de pontos inicialmente aleatórios aqui, né, quando eu mostrei os pontos distribuídos aqui ou quando eu distribuí os pontos aqui, mas existem formas mais inteligentes de fazer isso. Por exemplo, uma forma que está até implementada aqui nesse exemplo é que depois que você colocar um ponto, você pode usar uma heurística de não colocar outro centro perto desse centro. Você tentar colocar o mais longe possível. Então, esse aqui já foi uma tentativa de colocar o azul longe do vermelho. E o próximo centro que eu vou adicionar vai ficar longe desses 2 também. Isso já aumenta a chance de você não ter pontos juntos e do algoritmo convergir rapidamente. Nesse caso aqui, convergiu muito, muito rapidamente. Bom, de explicação do caminhos e de aplicação do caminhos em um exemplo de dados, a gente vai ficar por aqui. Espero que você tire um tempo para explorar esses 2 sites interativos sobre como funciona o caminhos. E se você quiser ler um pouco mais sobre variantes do caminhos, também a documentação do Scikit-learn tem vários pontos interessantes sobre isso. E a gente vai colocar mais links na descrição do vídeo.